Ora, segunda-feira, à altura falamos aqui um bocadinho de basquetebol, muita coisa para falar. Ricardo, quero começar por este desabafo. Estamos sem água, eu estou a beber água quase quente e está-me a causar uma confusão muito grande. Aparentemente Vila Nova de Gaia está São aí. ainda efeitos do apagão? Efeitos do apagão Não, pá, ainda? são efeitos das obras do metro. Estão a fazer aqui uma linha de metro nova em Gaia e pelos vistos acho que dia sim, dia não, mandam abaixo um cano de água. Pois, sabes que eu tive a infelicidade de... uma das primeiras casas onde vivi, quando me emancipei, foi mesmo no centro de Lisboa e era perto de um sítio onde estavam a construir uma estação de metro. E as obras do metro são consideradas de interesse público e, portanto, não têm que parar durante a noite. Ah, é? E é verdade, é verdade. E portanto eu cheguei a sair em trajes menores, em pânico, preparado para entrar pelas obras adentro e tentar parar as máquinas de alguma maneira, porque foi muito difícil. Foram anos muito difíceis, confesso. Pois eu não vivo aqui, portanto não sei, mas acho que eles não trabalham durante a noite. Eu até te vou dizer uma coisa, sem querer ferir suscetibilidades, eu até tenho dúvidas que eles trabalhem durante o dia. Quanto mais à noite. Eu estava aqui a imaginar, eu gosto de fazer as perguntas que mais ninguém faz. E a pergunta que eu faço que mais ninguém faz é: quanto tempo é que demoraria só um gajo a fazer a obra do metro? Só uma pessoa, das 9 às 5. Só uma pessoa a fazer a esfinge. Só uma pessoa a fazer a Torre Eiffel. Quanto tempo é que demoraria? Exatamente. Das 9 às 5, uma horinha para almoçar e tal. Feriados não trabalha. A ter que vir cá abaixo a almoçar, depois ter que subir outra vez. Epá, é complicado. Gostava de saber quanto tempo é que demoraria. Mete-se o apagão, mete-se o dia do trabalhador. Férias, uma greve. Difícil. Sim, greve da CP. Tudo vão fazer, Ricardo, vão fazer. Estou a ver aí. Vi aí uma notícia qualquer a dizer que eles iam fazer outra vez. Não me digas isso. Eu vi qualquer coisa, pesquisa, porque acho que é entre 7 e 14 de maio, desculpa. De maio. Mas pesquisa, eu apanhei uma notícia assim de relance. Ora bem, os senhores, já temos... Quem está de greve? Quem é que está de greve? Quem é que está de greve, exatamente. E porquê os Rockets estão de greve. Achas que estão de greve aos lançamentos? Então porque não vão trabalhar nos próximos dias. É verdade, nos próximos meses, aliás. Mas olha que eu acho que há muito trabalho para ter ali em Houston. Podemos começar por aí. Os Rockets foram eliminados, os Warriors seguem para a segunda ronda. Finalmente temos a segunda ronda definida. Já vamos falar do que pode ser esse Warriors-Wolves. Mas pegando aqui nos Rockets, já que estás a falar da greve dos Rockets, Ricardo... em 7 jogos, os Rockets só 4 vezes marcaram mais de 100 pontos, ou chegaram aos 100 pontos. Deixa-me ver aqui os meus apontamentos. Só 4 vezes marcaram então mais de 100 pontos, ou chegaram aos 100 pontos. Em 5 dos 7 jogos tiveram um effective field goal inferior a 54%, que é negativo. 54% é mais ou menos o meio, digamos assim. Abaixo disso é tudo negativo. Voltaram, já nem sei quantos pontos é que eles marcaram agora, mas voltaram a ficar abaixo dos 90, se não estou em erro. O ataque foi aquilo que nós vimos. Os Warriors marcaram 18 triplos, os Rockets tentaram 18 triplos. Portanto, isto tudo deixa-nos aqui uma pergunta, não é? Os Warriors são talvez a equipa que está melhor preparada a nível de... os Warriors e se calhar os OKC, mas os OKC estão um passo à frente, mas os Rockets parecem a equipa mais bem preparada para serem agressivos este verão, e acho que ficou claro que precisam disso, não é, Ricardo? Sim, enfim, este ano foi um bom ano de afirmação dos Houston Rockets, segundo lugar na Conferência Oeste, após vários anos de reconstrução após a saída do James Harden, e portanto têm feito as coisas da forma certa, contrataram um treinador que veio trazer uma cultura, uma identidade forte, uma cultura de responsabilidade, de accountability, como dizem os americanos. Tem uma identidade clara, que é uma identidade defensiva, mas agora é preciso ir resolvendo os outros problemas que eles têm, e os problemas que eles têm são problemas ofensivos. A equipa em meio campo não consegue resolver os problemas que tem de criação e de espaçamento. Em ataque organizado tiveram muitas dificuldades, sobretudo contra as defesas zonas, e o Steve Kerr foi muito hábil a usar uma defesa zona 1-3-1
que quebrou completamente os ritmos da equipa de Houston, mas também fez alternâncias com defesa ao homem, com pressão em meio campo ou a 3/4 do campo. Portanto, houve várias alternâncias defensivas e isso causou hesitações e acabou por travar aquele ritmo dos Houston Rockets, que vivia muito de transições. Acho que foi uma série bastante negra para o Jalen Green, não é? Acaba esta série com 13 pontos de média, 37% de campo, 29% de 3 pontos. No jogo 7 não fez praticamente nada, 6 pontos apenas neste jogo decisivo, sem agressividade, sem confiança e sem ser a referência ofensiva que a equipa tanto precisou ao longo desta série. Não sei se isto vai definir alguma coisa em relação ao seu futuro na organização, mas a equipa de facto precisa de adicionar alguma coisa. Eu cada vez mais estou convencido que Kevin Durant pode ser o plano para esta equipa, porque eu sei que é uma equipa jovem, é uma equipa que está numa cronologia que não é a cronologia do Kevin Durant, mas também sei que uma equipa que chega ao segundo lugar, que leva os Warriors a 7 jogos e que provavelmente até poderia encaixar, tem peças para encaixar bem nos Minnesota Timberwolves e em equipas que estão nos playoffs da Conferência Oeste, se calhar pode convencer-se que estão a uma peça apenas de serem um candidato. E podem testar um Kevin Durant durante 2 anos e ver o que é que daí surge, enquanto os outros jogadores vão evoluindo e se vão desenvolvendo. É verdade que Giannis também pode ser um player grande neste mercado, e vai ser certamente, em princípio. Zion Williamson, vamos ver o que é que vai dar, mas tem que haver uma aposta clara no verão, mas sobretudo tem que haver uma aposta em capacidade de lançamento, em espaçamento, e tanto Giannis como Zion, por exemplo, não são jogadores que deem isso. Kevin Durant é. Portanto, vamos ver se a opção aqui será acelerar o processo com um all-in num jogador feito que lhes resolva alguns dos problemas em meio campo, ou se vão confiar nesta evolução natural do núcleo que tem jovem, com o Ime Udoka como o farol deste conjunto. Sim, essa é a pergunta, não é? Continuidade ou big game hunting? O Tillman Fertitta e o seu filho, se não estou em erro, que é quem está a liderar agora a equipa, estão on the record a dizer que não querem estrelas envelhecidas que estejam muito acima do seu timeline. Eu percebo que a forma como eles são eliminados, mesmo sendo a 7 jogos, mas eles perdendo esta série, se calhar até mais do que os Warriors ganhando, perdendo esta série por causa do seu ataque, pode realmente levar aqui a um desespero no sentido positivo de olharem para um Kevin Durant. A questão aqui do Kevin Durant, e já falámos disto algumas vezes, é que não estamos só a falar de ir buscar Kevin Durant, estamos a falar de, a partir do momento em que tu vais buscar Kevin Durant, vais ter que estender o contrato a Kevin Durant, vais ter 3 anos de Kevin Durant, e vais ser uma equipa que, se não, já com as peças que os Rockets já têm e com o que vão ter que pagar eventualmente a Amen Thompson e a outros jogadores que estão aí na calha, vais andar ali no second apron, vais andar ali em situações que podem ser mais desconfortáveis, e com o Kevin Durant que se eles acreditarem que o Kevin Durant é a única peça que lhes falta, dar 2 ou 3 anos a Kevin Durant não me chocaria. Pois, a questão é que o Kevin Durant o Amen Thompson acabou de fazer anos, 21 ou 22. Se tiveres 3 anos de Kevin Durant, quando terminar o contrato, o Amen Thompson tem 25, portanto ainda nem sequer entrou no seu prime. Certo, acho que há margem para eles apostarem numa estrela já veterana e com provas dadas, sobretudo em termos ofensivos, aqui num teste de 2, 3 anos, para ver o que é que a equipa consegue fazer. Mas esse é o grande problema, não é? Porque nós estamos a falar de apostar numa estrela veterana, estamos a falar de Kevin Durant com 37 anos. Mas o estilo de jogo de Kevin Durant é um jogo que não exige muito do ponto de vista físico. Ele já não ia precisar de fazer tanto em termos defensivos, porque a equipa está toda formatada para trabalhar bem do ponto de vista defensivo. Ele ia ser só a válvula de escape em termos ofensivos quando as coisas não conseguissem funcionar. Ele não ia ser um jogador que ia cansar-se muito em transição, estão lá os miúdos para correr. Quando aquilo parar 5 contra 5 em meio campo, Kevin Durant ia ser chamado para resolver. Eu acho que consigo convencer-me que pode ser uma solução interessante para testar. Agora, não podem hipotecar muita coisa e obviamente... Esta equipa, e já que estamos a falar
já que estamos a falar do que é que eles podem hipotecar ou não, eu acho que há aqui uma peça que é absolutamente intocável, e tem de ser, não é? A Amen Thompson parece-me absolutamente intocável. Tudo o resto acho que não é intocável, sendo que esta equipa tem aqui algumas armas muito interessantes de mercado, porque o Fred VanVleet, que teve uma série extremamente complicada, as suas deficiências são conhecidas e foram bastante... especialmente neste jogo, foram bastante visíveis, não é? O seu lançamento que tantas vezes lhe desaparece. Fred VanVleet tem uma player option de 44 milhões. Os Rockets, quando contrataram o Fred VanVleet e deram-lhe um contrato absolutamente brutal a nível de dinheiro, ficámos todos chocados com o valor e precaveram-se com esta ideia de, se nós chegarmos a este ponto, eu acho que eles se prepararam para chegar a este ponto de, quando aparecerem estrelas, nós vamos ter aqui uma chip de 44 milhões que vamos poder acionar, vamos poder acionar a player option e depois trocá-lo, ou seja, há aqui uma série de avenidas. Eles já são uma equipa relativamente cara, ainda não estão na luxury tax, mas já estão ali muito perto disso, mas tem esta, e tem outras duas coisas, que é rookie extension do Jabari Smith e do Tari Eason, portanto, podem também utilizar isso como depois chips de troca. Portanto, há aqui algumas coisas que eles podem fazer. Kevin Durant é uma possibilidade. Eu acho que Kevin Durant vai ter que esperar para ver o que é que acontece com o Giannis Antetokounmpo. Acho que Giannis será o primeiro dominó. Vamos ver se será um dominó que vai segurar-se ou vai cair e depois logo se vê para onde é que ele vai cair. E depois haverá o resto das equações e eu acho que Kevin Durant vai ter de esperar. Não sei, eu confesso que não fico apaixonado com a ideia de trocar por Kevin Durant para uma equipa tão jovem, não sei. Porque depois entram aqui as contas de que Kevin Durant fisicamente é que depois vamos ter nos playoffs, não sei. Se for uma ótima proposta, não é? Se só perderes VanVleet ou qualquer coisa assim do género. Sim, claro. A ideia seria um bocadinho por aí. E quando eu penso em Kevin Durant e no wishful thinking, qual é a melhor hipótese? Qual é o melhor cenário para isso funcionar? Os Rockets provaram este ano que são uma boa equipa de fase regular, que têm muita gente capaz de contribuir e acumular muitas vitórias na fase regular. Isso vai ter tendência a manter-se ou até a solidificar-se e a serem cada vez mais uma equipa com bons resultados, uma equipa jovem que aguenta o wear and tear da fase regular. Podem fazer uma gestão muito tranquila do Kevin Durant, eu diria quase uma gestão à Kawhi Leonard, de ficar sentadinho metade da época e só aparecer meia época. Estou aqui a exagerar, obviamente, mas de lhe dar grandes folgas, de o fazer descansar claramente em back-to-backs, em 3 jogos em 5 noites, fazer descansar o KD para o terem, sim, na máxima força, nos playoffs. Mas estamos aqui a pôr à frente dos bois. Mas deixa-me só fazer esta pergunta, porque no dia em que os Rockets ligarem aos Suns, os Suns só vão pedir uma coisa, não é? Que é as piques deles que os Rockets têm. Estamos a falar em deste ano, 2025, temos a falar de 2027, estamos a falar de 2029. Portanto, é isto que os Suns vão pedir aos Rockets. E, portanto, aqui depois entra a equação. Tu queres apostar contra os Suns e ter os assets para fazer isso, ou queres apostar em ti com Kevin Durant? Ou seja, é uma equação muito difícil de fazer, porque a partir do momento em que os Suns trocarem Kevin Durant, e tendo em conta que eles já não têm muito mais, e partindo do princípio que eles não trocam Devin Booker, as piques dos Suns podem ser muito valiosas em 2027 e 2029, não é? Claro. Mas isso é magia da NBA, não é? Tens que pensar sempre entre o deve e o haver e o que é que podes ganhar, onde é que podes ganhar mais. Portanto, vamos certamente ter muita tinta a correr este verão. Olha, são então eliminados os Rockets, os Warriors seguem. Eu estou um bocadinho curioso para ver este match, aliás, com todos os matchups, não é? Mas este matchup, estou curioso numa coisa específica. Buddy Hield foi inacreditável, fez o seu jogo de carreira. Costuma-se dizer que se um role player te der uma vitória de playoff, já é bem emprego o dinheiro. Buddy Hield já justificou o seu contrato deste ano, vamos ver se o justificará para o ano. Mas a minha dúvida é, será que ele se consegue manter em campo contra os Rockets? Contra os Wolves? Eu diria que é muito improvável. Acho que Moses Moody vai voltar.
Pois, claro que sim, claro que sim. Há séries mais talhadas para uns e para outros. Mesmo o próprio Mike Conley, que teve pouco espaço de utilização na primeira ronda contra os Lakers, provavelmente vai ter mais margem para jogar nesta segunda ronda. Portanto, é destes matchups que se fazem os playoffs. O Buddy Hield eventualmente poderá desaparecer, mas também é verdade que provavelmente a gravidade de Steph Curry poderá ter um impacto muito maior nesta segunda ronda do que teve na primeira, porque a defesa dos Rockets de facto era super sufocante e limitou bastante aquilo que era a ação do Steph. Foi curioso ontem no jogo 7, quando todas as atenções deviam estar no Steph, houve ali uma fase do jogo em que o Amen Thompson estava agarrado ao Buddy Hield em vez de andar atrás do Steph, porque de facto era o jogador que estava com a mão quente. O Amen Thompson, Ricardo, só esta parte foi inacreditável. A série toda e neste jogo foi inacreditável. Incrível. E isso não tem tido ali aquele problema no Gemi no último período, se calhar ainda conseguia ter impactado melhor a parte final do jogo e podíamos estar aqui a falar de um resultado diferente. Mas é isso, seguimos em frente, os Warriors vão jogar com os Timberwolves. Há aqui muitas narrativas interessantes que tanto gostamos de ver alimentadas. Jimmy Butler regressa a Minneapolis, de onde saiu em conflito. Eu vi qualquer coisa que ele já não joga lá há mais de 1200 dias. Ele nunca jogou lá, depois de sair. E vai ser certamente muito bem recebido logo no jogo 1. Ele é um vilão declarado para os adeptos dos Timberwolves. Teve vários ataques públicos ao Karl Anthony Towns, que é um menino bonito da organização, embora já não esteja lá. O Draymond Green também tem histórico com o Rudy Gobert e o próprio Karl Anthony Towns, que já saiu, mas há histórico de altercações. Mas esta série pode ser mais um teste de fogo para o Anthony Edwards, que nos últimos 12 meses eliminou em playoffs equipas de LeBron James, de Luka Doncic, de Nikola Jokic, e agora Steph Curry pode ser uma espécie de próximo troféu do Anthony Edwards, portanto... E Kevin Durant também, interessante. Kevin Durant no ano passado também, 4-0, e portanto está aqui o Anthony Edwards em modo caçador de estrelas, e está numa versão em que o seu playmaking nos começa a dar aqui flashes do que é que pode ser a versão refinada deste Anthony Edwards e que pode de facto ser uma grande super estrela nesta liga. Portanto, vai ser uma série física, certamente. Os Timberwolves vão tentar garantir o mesmo tipo de fisicalidade que os Rockets tiveram com algum sucesso na série anterior. Vão tentar manter também lineups grandes, porque vimos que os lineups com Şengün e com Steven Adams funcionaram e Rudy Gobert pode ter aqui mais alguns jogos importantes, como foi aquele seu jogo que fechou com a série com o ano dos Lakers, e portanto muita curiosidade para esta segunda ronda também. Por acaso estou curioso para ver o papel do Draymond Green. Quem tiver dúvidas sobre se o Draymond Green é um defesa histórico na NBA, que veja os primeiros 5, 6 minutos do jogo contra os Rockets e percebe rapidamente porque é que o Draymond Green é tão idolatrado defensivamente. Ele teve um jogo, já não me lembro se foi o jogo 4 ou o que é que foi. Foi uma masterclass completa também do Draymond Green. Foi. Os primeiros 5, 6 minutos deste jogo eu estava a ver e o Draymond Green é incrível a contestar, a não deixar. O Şengün teve uma série com números até interessantes, mas se virmos os jogos, todos os lançamentos do o Şengün nunca está à frente do Draymond Green, ou seja, sempre que há o pick and roll, o Draymond Green consegue manter-se na frente do Şengün. Depois o Şengün ganha porque é muito forte, não é? Muito alto, é muito pesado, e o Draymond Green acaba por sofrer um bocadinho. Mas estou curioso para ver o que é que o Draymond Green vai fazer, porque Julius Randle vem da melhor série de playoff da sua carreira. Rudy Gobert vem do melhor jogo de playoff da sua carreira, se calhar o melhor jogo da carreira, mas partindo do princípio que o Jimmy Butler emparelhará com Julius Randle, Draymond Green vai emparelhar com Rudy Gobert. É um bocadinho é mais ou menos como emparelhar com o Şengün, com uma grande diferença, que o Rudy Gobert ofensivamente não é nem um décimo da ameaça que é o Şengün. Mas posto isto, depois sobra gente para Jaden McDaniels e Anthony Edwards, que foi o grande problema dos Lakers, né? Competir contra o tamanho desta equipa. Se olharmos para os lineups que os Warriors usam, portanto, Podziemski, Steph Curry, e depois daqui a dúvida será Moses Moody ou o Buddy Hield, começamos outra vez a ter a mesma equação a tender para o lado dos Timberwolves, que é
muito tamanho, muita penetração para o cesto, muito ataque ao cesto. É verdade que Steve Kerr usou, como tu referiste muito bem, a zona em determinados momentos contra esta equipa dos Rockets, só que esta equipa dos Rockets não tem atiradores. E nem atiradores, não tem Anthony Edwards para cavalgar lá para dentro, não é? Para cavalgar lá para dentro. Sim. Eu acho que pode ser uma série complicada para os Warriors. Sim, claramente os Timberwolves partem como favoritos. Os Warriors aproveitaram aqui também um pouco a inexperiência dos Rockets para conseguirem seguir em frente, mas foram espremidos até 7 jogos e a meio do terceiro período estavam os Rockets a 2 pontos, aproximaram-se ali de forma bastante perigosa. Portanto, diria que frente aos Timberwolves, que são claramente uma equipa bem melhor do que os Rockets, apesar de terem terminado abaixo na fase regular, mas são uma equipa que nos playoffs consegue ter um melhor desempenho, tem mais experiência, tem atiradores, tem bons defensores, enfim, tem todas as peças para poder chegar à final de conferência. Eu acho que os Timberwolves partem claramente como favoritos, cabe aos Warriors voltarem mais uma vez a provar que conseguem resistir ao tempo e que esta dinastia que tiveram ainda pode, se calhar, ser prolongada aqui por mais um bocadinho. Mas também é verdade que o Anthony Slater do The Athletic, que é muito ligado ali às equipas da Califórnia e sobretudo aos Warriors, disse várias vezes nos últimos dias que quando eles adicionaram Jimmy Butler, eles, sinceramente, apesar do impacto imediato, nem sequer estavam muito preocupados com esta temporada. Estão claramente a apostar nos próximos 2 anos. Ok. Realmente é impressionante. Os Warriors voltam a estar na segunda ronda de playoff. Tinham estado... Já não estavam há quanto tempo na segunda ronda? Desde o ano do título, não é? Provavelmente o ano do título. Quando eles perdem com os Lakers é na primeira ronda ou é na segunda? É na segunda, não é? Já não me lembro. Eu sei que os Lakers eliminam... Julgo que foi na segunda, sim. Os Lakers eliminam os Memphis a primeira ronda foi com eles ganharam aos Kings em 7 jogos. Exatamente. Mas eles também não tornam as coisas nada fáceis para eles, não é? Tem aquela derrota contra os Spurs que os mete no play-in, têm vantagem de 3-1, vão ao jogo 7 com uma equipa veterana, mas parece que tem sempre ali uma vida, e quem tem Steph Curry realmente tem sempre uma vida. Warriors e Wolves jogaram 4 vezes este ano, 3-1 para os Warriors, porém, e por isso é que eu não trouxe aqui dados nenhum sobre estes jogos, nenhum destes jogos foi pós-trade deadline, portanto pós Jimmy Butler, nenhum, portanto não temos aqui grandes termos de comparação, ainda assim, mesmo sem Jimmy Butler, 3-1 para os Warriors, mas todos estes jogos são talvez na pior fase, aquela fase de arranque dos Timberwolves, portanto não há aqui grandes, haverá obviamente ilações a tirar, mas acho que estamos a falar de quase jogos diferentes entre equipas diferentes, porque Jimmy Butler traz essa situação. Para fecharmos esta série, Caminga, Ricardo. Eu acho que o Steve Kerr está-nos a dar uma lição de como retirar a confiança total a um jogador. Ele jogou, matar o jogador. Ele jogou o quê? 5 minutos, fez 0 em 4, 2 turnovers. Fez uma série de asneiras e depois voltou a sair. Pois, eu não sei se não vai ter que ser atirado lá para dentro agora, com tanta gente atlética dos Minnesota Timberwolves, não sei se ele não vai ter que ser atirado outra vez lá para dentro, mas é claramente uma jogada de desespero do Steve Kerr, de tentar dar estímulos diferentes à equipa contrária só para baralhar, e depois sai, está claramente o jogador a ser queimado. Eu acho que o Kuminga tem mesmo que sair dali, porque o potencial existe, mas precisa de estar num sítio onde existe a tolerância ao erro, e isso claramente já não existe ali. Claro. Sim, por acaso vai ser uma das histórias do verão. Teremos tempo para falar sobre isso. Ricardo, já tivemos um jogo Aliás, não, vamos ao outro jogo 7, exatamente. Nuggets e Clippers. Eu estava extremamente empolgado para este jogo 7. Também eu. O jogo foi tarde, 2 da manhã, mas eu fiz questão de ficar, não vou ver no dia a seguir, vou ver em direto. O jogo começou bem, houve ali uma série de coisinhas, zonas e o Zubac outra vez a defender homem a homem e o Jokic a ter dificuldades. E de repente começa o terceiro período, Ricardo. E eu não me lembro de... E há um parcial 17-0. 17-0. Eu não me lembro de uma equipa jogar tão mal esta época como aquele terceiro período dos Clippers.
Sinceramente, tirando aqueles Wizards e não sei o quê, foi inacreditável. Eu lembro-me de um parcial de 24-0 do Oklahoma City contra os Miami Heat num jogo qualquer da fase regular. Pois foi na segunda parte, não foi? Sim, mas foi ali uma altura em que... Mas a Miami até conseguia ter lançamentos, mas eram muito bem defendidos e os lançamentos não caíam. Aqui a equipa quebrou mentalmente e isso foi estranhíssimo, porque era um jogo 7. Eu não sei se provavelmente estariam exaustos, e o caso de James Harden pode ser também uma evidência disso mesmo. Ele tinha jogado 47 minutos no jogo anterior, no jogo 6, e portanto provavelmente apareceu sem pernas aqui no jogo 7, com alguma defesa também de contenção dos Nuggets ali naquilo que podia ser a ação do James Harden, e ele entraram-lhe na cabeça logo no início, que ele começou logo a passar bolas, a conceder para outros jogadores poderem ser mais ofensivos, e ele desligou completamente, apesar de ter terminado com 13 assistências, mas foi mais do mesmo. Ricardo, aquela run no início da segunda parte foi incrível. Para quem não viu, só para perceberem o que foi o jogo, o Nikola Jokic, que em 5 jogos ou 4 jogos da série teve que jogar mais de 43 minutos, neste jogo só entrou, portanto ele vai para o banco para aí a 4, 5 minutos do fim do terceiro período. Com 30 minutos, tinha 30 minutos de utilização e 5 faltas. Exatamente, e só voltou a entrar porque o Adelman, o treinador dos Nuggets, entrou em pânico com uma run dos benchwarmers dos Clippers e meteu mais 2 minutos só para garantir que ganhava, apesar de estar absolutamente garantido. Em relação ao James Harden, naturalmente ele foi... está a ser absolutamente roasted na internet. A mim o que me enerva no James Harden, e quem ouve o Funda sabe que eu disse durante esta série toda que para mim a chave da série era o James Harden, porque os Nuggets não tinham forma de travar o James Harden a sair do pick and roll com o Jokic, mesmo com o Zubac, desculpa, mesmo com o Christian Brown, não tinham como, e vimos isso no início da série. E à medida que ele vai andando na série, ele vai se tornando passivo. Ele lançou 8 vezes neste jogo, Ricardo. 8 vezes. O 2 em 8, eu sinceramente, eu preferia que ele tivesse 2 em 15 do que 2 em 8. Porque ele lançar 8 vezes é o sinónimo dele. Chegou mal. É verdade, também ele não jogou o último período todo, mas 8 vezes é o sinónimo da passividade, não é? Já vimos isto quando ele é eliminado em Filadélfia, que diz que a bola nunca mais lhe chegou à mão. Ele é o point guard da equipa, não é? Se há jogador que está confortável a lançar 20 vezes por jogo, é James Harden. Quanto mais, é o que tu dizes. Eu também preferia 2 em 15 do que 2 em 8, porque o 2 em 15 ele ia ser acusado de ter falhado, de não ter sido capaz de meter a bola no cesto, mas não seria acusado de não ter tentado, e esse é o problema. É que parece que ele nem sequer tentou. No jogo 7, um dos jogos mais importantes da sua carreira, um dos jogos em que ele podia talvez mudar um bocadinho da narrativa sobre ele em jogos 7, a sua histórica em jogos 7 é absolutamente miserável, e tinha aqui uma oportunidade de mostrar qualquer coisa com uma equipa bem montada, uma equipa que o protege, construída também à sua volta e que também o protege, com um dono que abre os cordões à bolsa para levar 120 adeptos de Los Angeles para Denver, para fazer uma espécie de muro também no pavilhão, e depois têm que assistir a esta desgraça. O próprio Kawhi não foi propriamente dominante, teve ali um segundo período muito interessante, mas enfim, foi os primeiros playoffs saudáveis do Kawhi há muito, muito tempo. O Ty Lue desta vez apostou no Derrick Jones Jr. de início e o Batum só entrou na segunda parte. Não sei se terá sido uma boa opção, mas parece-me que entre a falta de aplicação dos jogadores, a falta de emoção dos jogadores, não sei se a altitude de Denver de uma série tão longa também não tenha tido alguma coisa a ver com isto, mas Jokic e os Nuggetzinhos lá nos provaram mais uma vez que não se deve subestimar o coração de um campeão. Eles não foram campeões do ano passado, eu sei, mas convém recordar isso. Peyton Watson, muito bem. Eu não sei se o Calvin Booth não vai ter já muita gente a dar-lhe palmadinhas nas costas, porque de repente tens o Christian Brown que prova que é melhor jogador do que o Bruce Brown, o Peyton Watson está a ser decisivo em playoffs, e o KCP está a ser um lixo em...
Exatamente, e o Russell Westbrook, tivemos só a parte boa da Russell Westbrook Experience num jogo 7, Verdade. Ainda conseguiu fazer um encaminhá-lo bocadinho já de trash para talk. defrontar os seus Oklahoma City Thunder, portanto vai ser poético também. Exato. E estava a ver se na final de conferência ele também poderia ter Revenge Series, mas não jogou em nenhuma das outras equipas. Em relação aos Clippers, os Clippers estão numa situação extremamente interessante que nós nunca imaginámos que eles podiam estar. É verdade que têm um plantel envelhecido, porque as suas duas principais figuras já estão a caminhar para os late 30s, portanto já estão James Harden e Kawhi, já nem sei que idade é que eles têm, mas já estão na casa dos 35, 36 anos. Mas tem para uma equipa que gastou tanto dinheiro naquela iteração Kawhi, Paul George, chegam a este verão e têm muitas avenidas. Para já estão abaixo do tax, portanto têm a sua mid-level, full mid-level. Tem várias trade exceptions que podem juntá-las para, portanto estamos a falar aqui de 10, 11, 12, 13, na casa dos 13, 14 milhões só em trade exceptions, que é muito bom para uma equipa que está abaixo da luxury tax, permite-lhes fazer aqui muitas coisas. Tem aqui alguns contratos expirantes que também podem permitir algumas coisas, mas tem aqui uma grande decisão, não é? Que é James Harden. Harden é que tem a decisão, não é? Sim, tem a sua player option. Mas ele e o Batum têm player option neste verão. A grande questão aqui é James Harden vai certamente pedir uma extension aos Clippers para fazer opt-out à sua player option e assinar provavelmente mais anos, menos valor, mas mais anos a long term. Portanto, esta é a decisão que a equipa vai ter. O que é que tu fazias, Ricardo? Olhando para este cenário, tens Kawhi já com alguma idade, James Harden combina muito bem com Ivica Zubac, tem os seus defeitos, tu não podes deixar de ser uma equipa competitiva quando tens Kawhi, não é? Eu não me importava de tentar esta iteração mais uma vez, até porque já falaste aí das trade exceptions que eles têm, podem adicionar aqui mais algumas peças que podem reforçar a equipa. Olha um tal de Kevin Durant. Quanto ao James Harden, tentaria, se ele fizesse opt-out à player option, talvez alinhar o seu contrato com o do Kawhi Leonard, ou seja, dar-lhe apenas 2 anos e não 3 para alinhar com o do Zubac, mas dar 2 para alinhar com o do Kawhi, que é para daqui a 2 anos poderem sair os 50 do Kawhi, mais eventualmente os 25, 30 milhões do James Harden e aí poderem pensar numa coisa nova. Uhum. Vamos ver o que é que os Clippers vão fazer. Eles têm picos, deixa eu ver se eles têm picos. Tem a 30ª. Porquê que eles têm a 30ª? Deve ser alguma troca aqui por aqui. Muito bem, né? De resto, Zubac, Norm Powell, Chris Dunn, que pronto, teve uma série complicada. Está tudo com contrato está por mais 1 ou 2 anos. Vão perder uma peça importante que é o Ben Simmons. O Ben Simmons fez mais faltas que pontos nestes playoffs. O regresso de Ben Simmons aos playoffs não foi brilhante. Esta é a primeira série de playoff desde que Ben Simmons não quis afundar aquela bola. Acho eu. A jogar é possível. A jogar Teve ali algumas posses de bolas defensivas interessantes no Jokic, confesso. É verdade. Mas entre o deve e o haver, ele teve foi mais negativo do que propriamente positivo. Quem tiver a oportunidade de ir ver os lançamentos do Ben Simmons nesta série, ele tem um floater. Meio floater, meio gancho, que é um airball, mas é um airball daqueles, Ricardo, que a 2 metros do cesto. A 2 metros do cesto, mas a bola também saiu a 2 metros do cesto. Portanto, o Ben Simmons... Estou curioso para ver o que é que vai acontecer ao Ben Simmons neste verão. Olha, pode ir para os Lakers, um contrato mínimo, nós precisamos de postes. Nunca se sabe. Olha, Ricardão, tivemos então um jogo de segunda ronda já, Cavs Pacers. Tu tinhas sido o corvo negro que trouxe nuvens para o pôr do sol dos Cavaliers. O que é certo é que eles perderam mesmo o primeiro jogo. E houve aqui uma série de coisas que já vamos falar. Mas a forma como o Tyrese Haliburton engole o Jared Allen em todas as posses de bolas decisivas, ofensivamente, claro, é impressionante a confiança com que o Tyrese Haliburton está, Ricardo, começando por aqui. É que ele procura aquele matchup e depois rebenta com o Jared Allen. Aquele step back que ele tem é brutal. A melhor coisa que podia ter acontecido a Tyrese Haliburton foi aquela sondagem do The Athletic em que os jogadores da NBA dizem que ele é o
o jogador mais sobrevalorizado da NBA. Ele claramente ficou picado, aliás, foi o tweet que ele fez quando terminou a série com os Bucks, com o seu game winner, foi logo uma referência a essa sondagem, portanto uma boca aos colegas, aos pares. Deixa-me só dizer isto. Aquele game winner, que é um layup, a forma como ele dá um crossover ao Giannis Antetokounmpo é de mestre. O Tyrese Haliburton lançou um canal de YouTube esta semana e o seu primeiro vídeo fala um bocadinho da primeira ronda dos playoffs e ele explica o racional que esteve por trás das decisões que ele fez nesse game winner. E é muito interessante porque ele diz que traz o Giannis para a área, para fora dos 3 pontos, para o perímetro, e depois que o Giannis lhe está a dar a mão esquerda, está a dar ligeiramente a penetração pelo lado esquerdo. E que ele dá um primeiro drible que faz o Giannis ajustar o seu posicionamento defensivo, e quando ele faz o cross, o Giannis está já meio de lado para defender a penetração pela esquerda e já não consegue recuperar a tempo. E o facto dele ter que virar a anca antes de começar a correr para recuperar, foi o racional do Tyrese Haliburton, foi como ele vai ter que virar a anca, então é melhor para mim ir até ao fim, porque muito dificilmente ele vai conseguir apanhar-me, em vez de eu fazer uma suspensão meia distância ou 3 pontos. Foi um bocadinho o movimento que o Jalen Brunson fez ao Ausar Thompson. O Ausar Thompson já lhe estava a tirar a mão direita e levou um cross, depois a finalização da jogada não é a mesma, é um pull-up. Estava-lhe a tirar a mão esquerda, que era a mão mais forte. A mão esquerda, eu disse a direita, desculpa, é a esquerda. E como ele já está inclinado, o Brunson dá-lhe um cross e ele segue disparado. Mas esse foi inacreditável. Calçou-lhe uns patins e ele foi parar. Ele até a outro estado. Tendo em conta o que aconteceu, o Ausar ainda recupera mais ou menos bem para ainda ir. Mas já não teve hipótese. É uma aprendizagem. Sim. Olha, Ricardão, este jogo, o que é que te saltou à vista? Olha, saltou-me à vista Andrew Nembhard e Ernie Smith. O Nembhard, esse sim, é um jogador subvalorizado, não sobrevalorizado. E é um jogador que em playoffs eleva o seu nível de jogo, a qualidade do seu jogo, as suas eficácias passam de 30 e tal por cento na fase regular de 3 pontos na carreira para 51% de 3 pontos em playoffs. Papel absolutamente fundamental nesta vitória em Cleveland, acabam por mostrar a sua profundidade. É uma equipa que não depende das suas principais figuras apenas para ganhar jogos. O Tyrese Haliburton é claro que é importante, o Siakam se calhar ganhou o duelo com o Evan Mobley e isso é algo que o Mobley vai ter que rever ao longo desta série, mas o facto de terem tido aqui o Andrew Nembhard, o Ernie Smith, a equipa jogou com 11 jogadores sem serem garbage time, até o Jarvis Walker foi lá dentro e marcou uma bolinha, portanto é uma equipa muito profunda, que tem um estilo muito próprio, e neste estilo da correria a verdade é que eu acho que os Pacers ainda conseguem estar mais confortáveis, porque os Cavaliers sabem jogar rápido, mas precisam de algum controlo, e precisam de algum controlo que se calhar passa também pela presença do Darius Garland, que é absolutamente decisiva neste primeiro jogo. Vamos ver quanto tempo é que ele vai ficar de fora, mas é muito diferente ter o Darius Garland ou ter o Sam Merrill, que é só um puro atirador, e portanto há aqui um duelo de estilos. Cleveland gosta de correr, mas é mais metódico, é mais físico. Indiana gosta de jogar sempre em alta rotação, e parece-me que neste jogo houve sobretudo alta rotação e os Pacers deram-se melhor. Uma nota para os Cavs, que conseguiram marcar 70 pontos dentro da área pintada, porque os Pacers não têm uma defesa boa e não têm boa proteção do cesto, mas eles que têm tantos atiradores conseguiram ir lá marcar 70 pontos dentro e mesmo assim perderam. Eu acho que isso acaba por ser aqui também uma das notas deste primeiro jogo. Sim, houve aqui algumas coisas que eu notei. Os 50 lançamentos de Donovan Mitchell e Ty Jerome. 50 lançamentos. Eu tenho aqui o Ty Jerome. Aliás, tenho aqui duas equações para fazermos aqui um bocadinho. Mas em relação ao que me saltou logo à vista, que foi, eu não estava à espera de ver eu estava à espera de ver Mobley em Siakam e Allen em Miles Turner. Os Cavs perceberam que seria problemático, e nós falámos disto de será que vai acontecer ao Jared Allen o que aconteceu ao Brook Lopez. Obviamente o Jared Allen não iria para o banco, mas no sentido de ter dificuldades, os Cavs perceberam isso, e para negar uma das grandes armas dos Pacers em ataque continuado, em ataque 5 para 5, pick and pop do Miles Turner,
colocam o Evan Mobley e colocando o Evan Mobley tem outra vantagem, que é que se houver a troca, ou quando houver a troca, vai ser o Mobley que vai estar à frente do Haliburton. Exatamente. O Haliburton cedo percebeu isso e, portanto, deixou esse pick and pop, deixou essa possibilidade um bocadinho de lado, porque é totalmente diferente ele ficar a ser defendido pelo Evan Mobley do que ter a ser defendido por Jared Allen. Ele vai procurar esse pick and roll com o Siakam. E isso levou-me à conclusão que a chave desta série, à medida que a série for andando, pode ser muito bem o Siakam explorar e ser mais agressivo a explorar os seus mismatches, porque se houver essa troca, portanto, partindo do princípio que teremos ali provavelmente o Hunter à frente do Haliburton para começar uma posse de bola, ou muitas vezes eles até na fase regular colocavam o Garland e diziam, pá, tens que responder pelo menos em alguns momentos. A partir do momento em que há uma troca, vai ser o Siakam a ser defendido por esse jogador mais pequeno. E eu acho que se o Siakam for mais agressivo do que ele foi esta época, a nível de procurar o seu lançamento, de ser um bocadinho mais Julius Randle nessa vertente, acho que pode tirar ali muitas vantagens que os Cavs podem depois ter que reajustar. Portanto, podem conseguir ali um joguito nessa situação. E depois o Aaron Smith foi realmente impressionante, não só defensivamente como ofensivamente. Aliás, os Pacers chegam a uma vantagem de 12 ou 13 pontos no terceiro período e o Nesmith faz a sua quarta falta. E quando o Nesmith vai para o banco é quando o Donovan Mitchell explode naqueles minutos, ataca ao sexto, tem até uma fundança absolutamente brutal e os Cavs voltam a recuperar o jogo. Eu acho que se o Nesmith não vai para o banco naquela altura, se fica com menos uma falta, o Donovan Mitchell já não faz isto. O Donovan Mitchell tem muita dificuldade em bater o Nesmith. E o Nesmith pode realmente ser uma chave desta série. A questão do Garland é muito importante, porque tu teres o teu segundo ball creator, digamos assim, pode minimizar esta pressão que cai sobre o Donovan Mitchell pelo Nembhard e pelo Nesmith. Portanto, para já, levaram o primeiro soco e já perderam a vantagem de casa, e tendo em conta que eles estavam numa série tão tranquila de 4-0 a Miami, 60 e tal vitórias na fase regular, portanto eles têm uma época onde têm 70 e tal vitórias em 86 possíveis. Levar assim um soco no estômago, será muito interessante ver como é que eles reagem, porque esta é, na realidade, Ricardo, a primeira adversidade que eles tiveram esta época foi esta. Vai ser esta. Portanto, vai ser interessante ver como é que eles reagem. Uma equipa relativamente jovem, mas com alguns jogadores experientes, portanto, sou curioso para ver como é que eles reagem. O Garland é de facto importante e a equipa está habituada a jogar com ele, mas não esqueçamos que os Cavs tiveram 2 All-Stars este ano, 3, mas 2 estão disponíveis, o Garland não está, então 2 All-Stars, e os Pacers não tiveram ninguém, não é? O Haliburton não foi. O Haliburton não chegou a entrar, pois não? Eu acho que esteve. Não? Se calhar não. Tenho ideia que não. Stars 25. Olha, mas gostei muito do jogo de Evan Mobley. Gostaste do jogo de Evan Mobley? Gostei. Ele além da defesa, gostei de ver que ele ofensivamente, mesmo até a partir do drible. Sim. Em transição, consegue sair bem algumas vezes. Siakam foi All-Star, Ricardo. O Siakam, é verdade, o Siakam foi, e bem merecido, é verdade, e bem merecido, e foi sempre esquecido, por mim, pelo menos eu tinha na minha equipa, exatamente, Siakam foi All-Star, estava só aqui a ver, depois os Cavs tiveram 3 All-Stars, exato, o Garland foi substituto, não foi, de alguém, já não me lembro. Talvez, mas é verdade. Muito talvez bem. Ou não, tenho ideia que não. Pois, já não me lembro. Tenho ideia que não. Não interessa, pronto. Muito bem. Mas quem é que liga ao All-Star? Ninguém liga. É isso. Olha, tenho aqui 2 equações para ti, que são as equações Isaac Okoro e Ty Jerome. Isaac Okoro, teoricamente, tinha o perfil para ser um jogador muito importante nesta série, para marcar o Haliburton, mesmo até para negar bloqueios diretos, para negar trocas em bloqueios diretos, mas depois vem o outro lado da equação, que é terrível. Ele chega a esta fase e desaprende a lançar, já não é bom a lançar, chega aqui e ainda fica pior. E depois e aqui entra na equação depois com o Ty Jerome, que volta a ter um jogo ofensivamente muito interessante, mas que defensivamente, não sendo ele um mau defensor coletivo, acaba por ser um bocadinho disposto às vezes a tamanho. Portanto, são 2 equações que
muito interessante. Eu diria que mais cedo ou mais tarde Okoro vai sair da rotação, porque o que ele retira ofensivamente é demasiado. Eu lembro-me, por exemplo, de uma posse de bola em que o Donovan Mitchell ataca ao cesto e estão 4 jogadores em cima dele e o Okoro está completamente sozinho, porque é sempre o jogador que vai ser deixado completamente sozinho, e a bola vai para o Okoro e o Okoro faz praticamente um airball. Portanto, E mesmo a inclusão do Sam Merrill no 5 inicial para dar espaçamento e para tentar criar ali algum espaço para o Donovan Mitchell poder criar, provavelmente se tivesse toda a gente disponível, o Sam Merrill não jogava em playoffs. pois. E acabou por ter que ser promovido a titular para não mexer também nas rotações. Portanto, é o desespero de Cleveland com o regresso de Garland deve ser certamente um dos temas do dia nesta altura. Sim, ele está com uma entorse num dedo do pé, que é sempre uma lesão que nunca, não há bem um timeline, não é? Pode estar recuperado amanhã, mas nunca se sabe bem. Portanto, vamos ver. Eu acho que eles vão ter de forçar, não é forçar, mas vão ter que tentar ter o máximo rápido, porque se perdem o segundo jogo em casa, isto não perder os 2 primeiros jogos em casa não seria um cenário nada agradável para esta equipa. Olha, Ricardo, outra série que vai, esta ainda não começou, vai começar no Oeste. Eu estava a dizer ao Chico até que na primeira ronda estive muito mais interessado nos matchups do Oeste, mas nesta segunda ronda estou mais interessado nos matchups do Oeste. E estes Celtics Knicks, e eu agora de manhã estive a ver 2 jogos, estive a ver os Rockets contra os Warriors, e depois fui ver o último jogo dos Celtics contra os Knicks, que foi a 8 de Abril. Os Celtics venceram por 2 pontos. Foi o jogo mais equilibrado que os Knicks conseguiram fazer contra os Celtics. Todos os outros foram blowouts. E eu tinha visto o jogo na altura e já tinha ficado com algumas ideias, e agora fui rever para perceber se confirmava. E houve coisas muito positivas que eu vi os Knicks fazerem. Eu acho que os Knicks partem como desfavoritos, digamos assim, com bastante desfavoritismo, mas eu vi algumas coisas naquele jogo e o que eu vi... Desfavoritos. Não gostas desta palavra? Que eu não, sim, fizeste-me lembrar o meu filho, que de vez em quando diz que é desumilde. Portanto, desumilde? Eu gosto disso. Desumilde. Eu gosto desses neologismos que estas crianças criam e, portanto... Eu gosto da palavra desfavorito. Não sei se é um neologismo, mas como nunca ouvi, gosto de aprender. Vamos já ao primeiro ano, não é? Vamos já ao primeiro ano. Desfavoritar. Não quer dizer... Será que o Google pergunta-me assim, será que quer dizer de favoritos? E eu não quero dizer desfavoritos. Aparentemente não é uma palavra que existe, mas a língua é um organismo em evolução, Ricardo. A língua é um organismo em constante mutação. Exatamente. A palavra fixe não havia em dicionários quando eu comprei o meu primeiro dicionário. E agora já existe. E bué também não havia, e agora existe. Estás a ver? E agora é bué desfavorito os Knicks. Os Knicks são bué desfavoritos. E são mesmo bué desfavoritos. Bué desfavoritos. Olha, mas eu fui ver esse jogo. Se os Celtics barressem, eu não ficava nada surpreendido. Não acredito nisso. Não acredito que vá haver varridela. E porquê é que eu fiquei esperançoso que os Knicks podem dar uma série, não é, uma série competitiva? Porque Karl Anthony Towns, esta para mim é a série de Karl Anthony Towns, ofensivamente. Eu sei que os ataques de Tom Thibodeau são sempre bola no base, e Derrick Rose faz, Jalen Brunson faz, Jeff Teague faz, mas eu acho que esta é a série em que Karl Anthony Towns pode ser muito agressivo, tanto no interior como no exterior. Ele normalmente é defendido pelo Jason Tatum, portanto logo ali uma vantagem de físico. Acho que pode ser acho que se eles se virarem para Karl Anthony Towns como primeira opção ofensiva, podem ter mais sucesso, porque se for só Jalen Brunson e Towns só fazer pick and pops e pick and rolls e short rolls e não sei o que, não vai dar, e provavelmente até levam 4-0. Sim. Os Celtics ganharam os 4 jogos na fase regular e tiveram um domínio total em termos de produção ofensiva. Nesses 4 jogos marcaram mais 39 triplos do que os Knicks, portanto marcaram em média mais 10 triplos por jogo do que os New York Knicks. Há aqui vários jogadores que eu vou ter debaixo do olho. Josh Hart, por exemplo, é um jogador que vai ser certamente deixado aberto. Ele nos 4 jogos foi sempre marcado, sempre que o Porzingis esteve, foi sempre pelo Porzingis. Portanto, Porzingis como roamer. E lançou 1 em 9 de 3 pontos nesses 4 jogos. Há aqui um jogador importante que é o Jrue Holiday e a sua saúde. Ele está em dúvida, apesar de
Joe Mazzulla dizer que ele está no caminho certo, Sim, não mas está ele tem um papel muito importante. Não está no injury report, portanto ele vai jogar. Pronto, ele tem um papel muito importante, sobretudo na contenção do Jalen Brunson, para não obrigar o Derrick White, que não é tão bom defensor individual como é o Jrue Holiday. Eu até acho que se não for Jrue Holiday, provavelmente é o Jaylen Brown que lá vai andar, um jogador até maior para criar outro tipo de problemas ao Jalen Brunson. Mas os ball handlers dos Celtics, Jason Tatum, Jaylen Brown, Derrick White, vão atacar sistematicamente os bloqueios diretos de Jalen Brunson e de Karl-Anthony Towns. Na fase regular, o Karl-Anthony Towns teve que defender, nessas 4 partidas, 130 pick and rolls. Em 4 partidas defendeu 130 pick and rolls e os resultados foram muito, muito maus. E, portanto, há uma estratégia assumida para expor esses dois, o Brunson e o Towns, na defesa do bloqueio direto. E depois o Towns tem outra questão, que é... ele contenta-se muito com o lançamento exterior, não gosta muito de ir lá para dentro. Mas vai ter que ir. Na série anterior, se calhar pedia-se que ele fosse mais vezes lá dentro nos mismatches. Nesta série, ir lá para dentro com o Jrue Holiday, quer dizer, o Jrue Holiday defendia o Giannis Antetokounmpo. Sim, mas ele vai ter que ir lá para dentro com o Jaylen Brown e com o Jason Tatum. Epá, e eu não sei se ele consegue, porque neste jogo que eu fiz questão de ir ver, porque eu tinha esta ideia, que eu lembro-me de ver o jogo na altura, ele fez isso, e o Jason Tatum não teve, nem o Jason Tatum nem o Jaylen Brown, estiveram lá os dois. Tanto é que eles tiveram que ajustar a meio desse jogo para colocar o Jrue Holiday. Mas partindo de um princípio que o Jrue Holiday terá que andar mais até no bloqueio direto como defensor do Jalen Brunson, não sei se o Jrue Holiday vai conseguir estar em dois lados ao mesmo tempo. Eu acho que o Towns, e atenção, na série anterior o Towns teve momentos onde levou o Tobias Harris lá para baixo, e isso não foi... esteve ligado também ao facto do Tobias Harris ter tido pelo menos 3 jogos com problemas de faltas, e portanto eu acho que se o Towns se contentar com o seu lançamento exterior, pick and pop, e lançar, e até pode ter um jogo absolutamente incrível, não é? O Buddy Hill fez 9 triplos, mas acho que aí os Knicks não... Entrar no jogo dos Celtics, os Knicks não vão ter hipótese. Pois, e o Josh Hart, o OG Anunoby e o Michael Bridges vão ter que assumir os tiros que Boston lhes vai dar deliberadamente, uma coisa que eles não fizeram tão bem na fase regular. Os 3 combinaram 10 em 46 em triplos contra os Celtics. O Karl-Anthony Towns vai ter que resistir à tentação de se perderem lançamentos de 3 pontos e em queda para a retaguarda. Na série anterior não castigou muito, e por isso é que foi um dos sucessos de Detroit, o tal mismatch, ou suposto mismatch com o Tobias Harris. E Boston pode tentar, porque é a sua forma de jogar em 5 aberto, esvaziar ali a área pintada com 5 atiradores, e defensivamente não só obrigar o Karl-Anthony Towns e o Jalen Brunson a defender bloqueio direto, mas também meter o Karl-Anthony Towns no blender, na centrifugadora, ali a correr quilómetros para apagar fogos. Que é onde ele é péssimo. Não é, e por isso é que eu acho que esta série, quanto muito, pode ir a 6 jogos, mas se os Knicks ganharem um jogo, eu acho que já não é mau. Uma coisa que eu vou fazer aqui, um exercício de futurologia. Eu acho que esta série pode definir o fim da era Tom Thibodeau em Nova Iorque. Estava exatamente a pensar nisso. O desfecho, se for uma série, se for um sweep ou se for 5 jogos, mas sem qualquer tipo de história, acho que, tendo em conta o que eles gastaram para estarem exatamente onde estiveram no ano passado, se não forem competitivos, e nos 4 jogos desta fase regular entre as duas equipas só foram competitivos num deles, pode haver realmente aqui a necessidade de construires, porque tu tens peças, Ricardo, tu tens peças para ter um ataque. E atenção, o ataque dos Knicks foi ótimo, mas foi ótimo porque Jalen Brunson é ótimo e porque Karl-Anthony Towns fez uma excelente fase regular ofensivamente. Esta equipa pode ser um ataque histórico, porque tu podes jogar em 5-out, podes jogar pick and pop, pick and roll, tens vários slashers, e é uma equipa que acaba por focar-se em Jalen Brunson. Jalen Brunson não foi o jogador que teve mais usage, porque o Karl-Anthony Towns retirou-lhe alguns lançamentos, mas foi o jogador que mais tempo teve a posse de bola durante toda a fase regular. Bola na mão, minutos, foi Jalen Brunson. Vamos ver, a série começa, se não estou em erro, hoje acho que também há OKC contra Denver, depois teremos tempo para falar disso na quinta-feira. Ricardo, para fecharmos,
não podemos aqui não falar da retirada de Greg Popovich. Eu não me lembro da NBA sem Greg Popovich no banco. Tu também não te has de lembrar muito, nem não é? eu, Nada, não é? Ele, acho que estava, como dizem os americanos, a escrita estava na parede, o writing was on a wall, porque ele, estamos a falar de uma pessoa já com uma idade, já com 2 sustos de saúde, teve lá o AVC, ou uma espécie de AVC, depois teve uma outra situação agora num restaurante. É uma nova era, ele vai continuar ligado aos Spurs, mas, Ricardo, para nós é toda uma experiência nova não ter as míticas entrevistas de Greg Popovich nos sidelines, não é? Mas pronto, a vida anda assim para toda a gente, não é? Eu não me lembro, mas de facto quando comecei a ver a NBA o Popovich ainda não era treinador do San Antonio Spurs, mas não me lembro da NBA sem Greg Popovich. E podemos falar do legado: 1422 vitórias na NBA, o treinador com mais vitórias de sempre, 5 títulos de campeão, 3 vezes treinador do ano, 22 épocas seguidas com um registro acima de 50%. Para além daquilo que fez ao serviço da seleção norte-americana. O seu legado também tem muito a ver com a chamada árvore dos treinadores, não é? Popovich Tree, Coaching Tree. Ele tem os ramos mais diretos: o Steve Kerr, o Ime Udoka, o Will Hardy, o Mike Budenholzer, o Mike Brown, Quinn Snyder, Brett Brown, Becky Hammon, todos que foram jogadores ou treinadores que passaram diretamente pelas mãos dele. Ou também tem os discípulos indiretos, que são treinadores que foram treinados por treinadores ou jogadores que passaram por ele. E se formos ver esses vários níveis de contacto, todos os treinadores da NBA este ano têm alguma ligação à árvore de Popovich. Não é por acaso que o Frank Vogel diz que ele é o padrinho da NBA. Uma filosofia com uma cultura baseada em disciplina. Ele tem um passado militar, mas também muita humanidade. Os jogadores sentiam que o Pop se preocupava com eles como seres humanos. A forma como ele desafiava os jogadores que eram estrelas da equipa com frontalidade, mas também com equidade. Portanto, não é preciso tratar todos por igual, mas a equidade era algo importante, que também só era possível porque o Tim Duncan lhe permitia ser tratado dessa forma, porque ao Tim Duncan não permitir ser tratado dessa forma, então mais ninguém podia levantar a garimpa, não é? Porque ninguém podia fazê-lo se a superestrela não fazia, e isso fez com que o Popovich tivesse um ritual que em todos os jantares da equipa, a meio do jantar, no fim do jantar, havia sempre brindes a Tim Duncan. Estivessem a falar do Tim Duncan ou não, havia sempre brindes a Tim Duncan, porque era, de certa forma, a maneira de Popovich reconhecer a importância que o Tim Duncan tinha para a sua autoridade. Ele deixa muitas coisas no jogo, revolucionou a defesa do lançamento de 3 pontos do canto, que foi uma coisa que acabou por mudar um bocadinho o jogo. Foi capaz de se adaptar também. Ele teve as Twin Towers, não é? O Tim Duncan e o David Robinson, e passou ao Beautiful Basketball em 2014 com aquela equipa que se passava a bola e circulava a bola. Sempre foi capaz de ouvir os jogadores, sempre foi capaz de incluir os jogadores nas suas decisões, e deixa um legado enorme dentro de campo, aquilo que fez dentro de campo, mas também fora de campo. Foi uma das vozes mais importantes anti-Trump e anti uma escola de Trump, o trumpismo que foi aparecendo nos Estados Unidos. E atenção, fê-lo a treinar uma equipa no Texas, que é dos estados mais conservadores dos Estados Unidos, e isso também é muito importante. Sem dúvida, disseste tudo. Destaco só a facilidade, para já, a forma como ele construiu uma identidade em San António. Tu falaste de Tim Duncan. Todas as estrelas que passaram em San António nos tempos áureos de Greg Popovich, todas elas pareciam quase escolhidas a dedo, não é? Porque tu vais buscar o David Robinson, vais buscar o Tim Duncan, vais buscar os desconhecidos Tony Parker e Manu Ginobili, mas todos eles, ou seja, nunca houve uma super estrela que, não, eu tenho que ter mais lançamentos. Por exemplo, Manu Ginobili era um All-Star que foi para o banco de suplentes, não é? O Tony Parker jogava 30 minutos, não é? E nunca se queixou. Portanto, o facto de ele também ter, ou seja, ele mais do que escolher grandes jogadores, ele escolhia
jogadores que se adaptavam e depois retiravam o melhor deles a nível desportivo, também porque eles tinham essa capacidade mental para conseguir gerir aquilo que Popovich lhes pedia. E eu nunca, já disse aqui várias vezes, que o melhor basquetebol que eu vi na NBA foi as finais de 2014, aquilo que os Spurs fizeram aos Miami Heat do LeBron James. E essas finais e esse basquetebol só surge depois de um momento mais doloroso da carreira do Popovich e de quem se lembra dos Spurs dos anos recentes, aquele jogo 6 das finais de 2013, Ray Allen. do triplo do Ray Allen, fazer o backpedal depois do Chris Bosh ganhar o ressalto ofensivo, que ganham o jogo 6, depois ganham o jogo 7 e conseguem fechar a série, e o Popovich foi leal a uma espécie de acordo de cavalheiros que existe na NBA, que é de não fazer falta quando estás a ganhar por 3 pontos. Ele podia ter feito uma falta ali e ganhava o título. Usava esse argumento que tu podes usar, é uma das regras do jogo, podes usar, mas nessa altura na NBA havia esse tipo de acordo de cavalheiros, de que os treinadores não usavam isso. Queriam ganhar, era a defender a sério. E ele não usou esse argumento, perdeu um campeonato por causa disso, e ele fala eles falam, ainda hoje falam da forma como o training camp no ano seguinte foi tão doloroso para toda a gente, depois de terem perdido esse título, mas acabou por servir de motivação e de alavancagem para aquela época de 2014, e eu, sinceramente, não torci por nenhuma equipa como torci por esses Spurs de 2014, e acho que foi uma bela história. Sim, sem dúvida. Quem viu essa final... É engraçado, porque o que ficou para a memória é que o Heat era uma grande equipa, mas o que ficou para a final foi que eles foram completamente destruídos. Essa final foi quase tão chocante como uma final de 4-0. Os Heat ganham um jogo porque tinham grandes jogadores, mas eles levaram um amasso nessa final, meu Deus. E era delicioso ver aquele basquetebol, delicioso. Era o basquetebol jogado da forma certa. O 0.8, não é? Para quem não, o 0.8 é uma escola do Greg Popovich que diz que o jogador tem que tomar a decisão em 0.8 segundos quando a bola lhe chega à mão. Portanto, ou passar, ou lançar, ou atacar o cesto. Portanto, lançar, digamos assim. Portanto, tem 0.8 segundos para decidir. Tudo o que seja mais do que isso, o ataque já desapareceu porque a defesa já ajustou. Portanto, o Greg Popovich vai continuar ligado aos Spurs, mas o treinador é o Mitch Johnson. Que já foi confirmado. Tinha sucedido a ele durante este ano, vai continuar. Ele vai ter um grande desafio, não é? Que é, tal como Popovich teve que exponenciar David Robinson e Tim Duncan, este novo treinador e esta nova iteração dos Spurs tem que exponenciar Victor Wembanyama e Cooper Flag, não é? Achas? Para quem não... é já para a semana, a lotaria é já segunda-feira para a semana. Portanto vai ser muito interessante. Bem, Ricardo, vamos embora. Voltaremos na quinta-feira, olhar para esses Nuggets OKC e para os jogos que se disputarem até lá. Entretanto, a Caitlin Clark já destruiu a seleção do Brasil, não foi? Portanto... É verdade. Fiquei com pena da Damiris Dantas. Eu só vi os 3 primeiros períodos, mas a Damiris Dantas, que é brasileira, mas joga nas Indiana Fever, pelo menos nos 3 primeiros períodos não jogou contra a seleção do Brasil. O selecionador brasileiro podia ter falado com o treinador com a treinadora das Fever, com a Stephanie, e dizer, empresta lá a Damiris só neste jogo, se faz favor. Mas foi impressionante. Ela tem lá um lançamento. Jesus Cristo. Bem, vamos embora. Malta, se conseguirem fundar 3, mandem o vídeo.